Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre ética e integridade, em referência à Semana de Ética e Integridade do Grupo Mateus, que vai acontecer durante todo o mês de novembro. E para falar desse tema tão importante no nosso dia a dia, nós temos convidadas ilustríssimas, né, Su? Quem que nós vamos receber hoje? Verdade, hoje a gente vai receber duas convidadas especialíssimas, que é a Paula Bonanno, nossa diretora do Jurídico, Tributário, Compliance e Riscos, que vai compartilhar sua visão sobre ética no varejo, e a Érica Wilza, que é a nossa gerente de Compliance, Riscos e Controle Interno, que vai trazer dicas práticas para aplicarmos esses princípios em nossa rotina. Sejam bem-vindas, meninas, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre informações extremamente importantes, né, sobre esse mês de ética e integridade dentro do grupo, e tá do lado aqui da Thaís também nesse episódio. É um prazer estar de novo aqui contigo. É um prazer, Su. Obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui com a gente. Para a gente começar, Paula, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a Semana de Ética e Integridade no grupo? Claro. Primeiro, obrigada por mais um convite. Para mim é um enorme prazer, creio que para a Érica também, da gente estar falando em especial sobre esse tema, né? Semana que vem, o mundo celebra a Semana de Ética e Compliance. E a gente aproveitou essa celebração mundial para trazer evento para dentro do Mateus. Então é a primeira vez que a gente faz esse tipo de celebração aqui no Mateus. E a gente começa semana que vem, dia 3 ao dia 7, com mais intensidade, que vai celebrar a Semana de Ética e Integridade do Mateus. Mas ao longo do mês de novembro, a gente vai ter outras ações que vão também tratar do mesmo tema de ética e integridade e que vai movimentar o nosso novembro de uma maneira bem bacana. São várias surpresas, né, Érica? E eu espero que todo mundo fique feliz com esse movimento que a gente vai fazer, que entendo que é um marco para o Grupo Mateus. Legal. E comigo agora. Para Érica, eu queria que tu trouxesse pra gente o conceito mesmo, pra gente entender do que a gente vai falar, né? O que é ética e integridade na prática. Excelente pergunta, viu, Su? E eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta para já convidar todo mundo que nos assiste, que é colaborador do Grupo Mateus, para acessar o aplicativo da GUP e já fazer o curso de prateleira que está lá disponível, onde eu gravei, né, com o apoio aqui desse time maravilhoso da Universidade Corporativa, e a gente fala justamente sobre compliance, ética e integridade. E nesse curso, né, vai vir conceitos, dicas práticas, é um curso bem gostoso, gente. Então, já acessa, faz o curso e vocês vão ter essa resposta assim, ó, na ponta da língua. Mas, trazendo aqui para o nosso papo, eu quero compartilhar assim, um pouco mais sobre a questão de ética e integridade, né? Quando a gente pensa em ética, a gente vai olhar para estudos e se debruçar sobre o que é certo, o que é errado, né? Tem toda uma linha filosófica, a gente vem ali para aquelas discussões de ética e moral, mas aqui, né, para o nosso bate-papo, eu vou trazer a ética como um conjunto de valores, né? E olhar para essa ética dentro de uma ambiência, né, no nosso cotidiano, né? Então, a Érica, a Paula, a Su, a Thaís, no dia a dia, todo mundo que nos assiste consegue experimentar, né, e vivenciar essa ética fazendo o que é certo, respeitando, tendo uma conduta reta, justa. Então, no dia a dia, a gente experimenta essa ética, né? Não precisa da filosofia, né, pra gente, não, só quando eu estudar filosofia que eu serei ético. Não precisa. E, para além disso, olhando o contexto do Grupo Mateus, essa ambiência profissional, a gente olha a ética como um conjunto de regras que devem ser observadas e seguidas. Não à toa, a gente tem o nosso Código de Ética e Conduta do Grupo Mateus. Perfeito, perfeito. E aí, para começar nosso papo, né, Thaís? Vocês poderiam falar, eu não vou escolher, mas fiquem à vontade, podem falar as duas também, para a gente falar um pouco mais sobre o Código de Ética e Conduta do Grupo Mateus e o que ele representa e como ele orienta o nosso comportamento dentro da empresa. Então, são duas perguntas. Legal. Eu vou abordar um pouquinho sobre a governança, você entra no conteúdo, combinado? Tá. Acho que, indo nesse movimento que a gente vem fazendo de construção da governança no Mateus,
no grupo de uma forma geral, o pilar de ética e integridade foi um deles, né? Então a gente começou lá em 24 um processo muito intenso de revisão do conteúdo do código e adequando ele às melhores práticas de mercado, porque este não é um movimento fixo, né, gente? A gente tem que ir sempre se adequando àquilo que está acontecendo no mundo e não só aqui dentro. Então a gente precisava fazer essa revisão, a gente fez essa revisão incorporando essas melhores práticas e depois a gente foi ambientando aqui dentro da companhia. Eu acho que um grande marco também foi agora no início de 95, quando a gente teve 2005, o Bora Ética, que foi lá nas vésperas do nosso movimento do Bora em 2025, e ele foi um encontro entre diretores, no qual a gente abordou alguns aspectos que são relevantes, não o código de ética inteiro, mas alguns aspectos que são bastante relevantes, né? Junto com o código, a gente vem desenvolvendo uma série de políticas que estão atreladas a esse movimento do código, né? Porque o código ele é um norte de regras e que precisam ser perpetuadas em outros normativos que são importantes para a gente ver as coisas acontecerem neste movimento de integridade dentro da companhia. Então a gente vem trabalhando muito nessas frentes, seja ela da revisão ou dessas normas e dessas políticas que a gente precisa para poder viver esse ambiente ético e de integridade aqui dentro do grupo. Então, foco na governança tem sido esse. Aí a gente pode falar um pouco do conteúdo, né? Sim, vamos sim. Até olhando para o conteúdo, Su, Thaís e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, é importante falar que o código de ética se aplica, né, a todo mundo que tem algum tipo de relacionamento com o Grupo Mateus, né? Então aqui a gente está falando, né, do ambiente interno, todos os colaboradores, né? E quando eu falo todos os colaboradores, eu me refiro ao estagiário, ao menor aprendiz, ao diretor, ao presidente, né? Ao conselheiro, todo mundo que está nessa ambiência interna. E, para além disso, né, os nossos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, também precisam observar esse documento. E ele é tão importante que ele fica disponível dentro do nosso site, né, que está ali à disposição de qualquer pessoa que vai lá e consulta. Está na aba do RI, que é Relacionamento com Investidores, e a comunidade, né, demais stakeholders do mercado, acionistas, pode consultar esse conteúdo, tá? Para quem é de dentro da companhia, né, para quem é colaborador, esse conteúdo está disponível no Maestro, né, a gente pode acessar no aplicativo, né, no celular, enfim, no mobile, e também no site do Maestro. Então dá para pesquisar, né, para quem é do ambiente interno, vai lá no menu, né, de políticas, procedimentos, filtra a palavra código de ética e conduta que vai acessar o conteúdo completo. E assim vocês podem consultar, ler, tirar dúvidas. E eu já faço esse convite, né, para quem está aqui assistindo, quem estiver ouvindo esse podcast, para ir lá e conhecer um pouco mais do nosso Código de Ética e Conduta. Em relação ao que ele aborda, né, ele vai trazer ali, né, diretrizes. Eu sempre explico que não tem como o Grupo Mateus ou qualquer companhia trazer nos seus códigos de ética e conduta toda e qualquer situação possível e imaginável, né? Porque as relações humanas são muito dinâmicas, né? E o ambiente também, ele tem muitas camadas e muitas complexidades. Então, ele é um documento que a gente chama de principiológico, né? Que traz as diretrizes. O nosso código, ele é especial porque ao final de cada tópico, né, para você aprofundar mais no tema, a gente traz os normativos que detalham o assunto. Se é um POP, tá lá o número do POP. Se é um normativo, ele traz lá o nome do normativo. Se é um manual, se é uma política. Então, ele é bem completo nesse aspecto. E ele traz questões como conflito de interesses, combate à corrupção, relacionamento com clientes. Tem uma parte para mim que é sensacional, que é logo na abertura, que a gente tem assim, a essência do Grupo Mateus. Essa para mim é uma das páginas mais bonitas, eu sempre coloco nos meus treinamentos, porque é nessa página que a gente conhece com mais profundidade que companhia é essa. Lá a gente tem missão, visão, princípios e valores. Então, eu quero começar com uma página do código, Érica, eu começo com qual? Começa com essa.
que aí você vai entender que ambiente é esse que você está inserido, né? Quando a gente tem a essência do Grupo Mateus. Então é isso, gente. Leiam o código. Se vocês tiverem dúvidas, procure a liderança de vocês. Procurem aqui a área de compliance, de integridade. Eu, a Paula, a gente está super à disposição. Eric, conta pra gente como que é falar sobre ética e integridade numa empresa do tamanho do Grupo Mateus. Quais são os desafios e as oportunidades? Maravilha, olha, excelente pergunta, viu, Thaís? Bom, a parte gostosa, eu vou começar pela parte boa, tá, gente? Porque eu sou uma apaixonada pelo tema e eu amo falar sobre isso. Sempre que a gente vai desdobrar, né, um tema como ética, integridade, né, não só no Grupo Mateus, mas em qualquer ambiência, é super importante que a gente esteja atento à realidade daquelas pessoas, né? Consiga compreender qual é a rotina do dia a dia, o que elas fazem, de que maneira elas podem contribuir, como que o código de ética e conduta daquela ambiência conversa com as atividades que elas realizam no dia a dia, qual, né, o grau de instrução que essa pessoa tem, porque quando a gente fala de ética e integridade, eu também tenho uma grande oportunidade de falar sobre legislação, de falar sobre combate à corrupção. Mas vê bem, Su, eu vou falar de lei, eu vou falar de combate à corrupção para alguém que sequer lida com isso no dia a dia? Eu preciso falar de legislação internacional para quem não poderia responder por isso? Provavelmente não, né? Então, eu até perderia o foco da pessoa, o interesse em relação ao tema, e ela iria olhar para aquilo de uma maneira desconexa com a sua realidade. Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio, eu disse que ia começar pela parte boa, mas é um desafio, para mim é muito prazeroso entender os contextos, né? Perceber qual é a dificuldade que aquela área está enfrentando no dia a dia, porque, gente, acontece. Quando eu recebo um convite, Érica, vem falar sobre ética com o grupo ABC, aí eu falo, estão convidando o compliance. Me contem, o que aconteceu? Não, aí a gente faz uma reunião de briefing e ali eu vou entender o que está acontecendo. Às vezes é o reforço em algum aspecto, às vezes teve uma situação que não foi, né, tão adequada e a gente vai reforçar. Então, até para entender a maturidade daquela equipe em relação ao tema. Perfeito. Um outro grande desafio que a gente tem aqui especificamente em relação ao Grupo Mateus, e talvez essa seja uma característica de outras empresas, de outros negócios, é a capilaridade. A gente está espalhado em muitos estados e a gente tem muitos negócios. Então, eu preciso treinar e capacitar desde os nossos motoristas, né, que são pessoas que têm uma realidade muito específica. Elas precisam cumprir e obedecer regras que são, assim, bem pontuais, né? Vou dar o exemplo aqui da legislação de trânsito. Até capacitar os nossos diretores. A Paula trouxe o exemplo aqui do Bora Ética. E para diretor, a gente fala de legislação. Para diretor, a gente fala da responsabilidade que eles têm. Então, assim, olha só quantos públicos eu preciso atravessar. A gente tem a operação de loja, né? A gente tem negócios distintos aqui dentro, né? Então eu tenho a indústria, eu tenho a panificação, eu tenho o administrativo, eu tenho quem está no operacional, e tudo isso precisa ser adaptado ao conteúdo e ao modelo que eu vou transmitir essa informação. Então, eu preciso entender se faz mais sentido, se vai ser mais aderente, online, presencial, híbrido. Perfeito. Se de repente trabalhar em formato de gamificação, eu consigo uma maior aderência e o conteúdo vai fixar um pouco mais. Será que tem alguém que vai ser mais auditivo? Então, um podcast? Então, vocês estão absorvendo conteúdo através desse podcast também? Ah, não, mas eu quero ver o podcast no YouTube, porque eu gosto de ouvir e ver. Então, a gente também tem conteúdos nesse formato. Érica, eu quero presencial, porque essa turma, se a gente não parar, eles ficam no computador trabalhando e fazendo treinamento. A gente faz presencial também. Então, olha quantos detalhes são necessários para a gente trabalhar esse tema dentro do ambiente corporativo. E o último grande desafio, né, dessa lista de 3 itens que eu separei aqui para comentar com vocês precisa estar aderente à cultura da organização. Eu até posso e devo
fazer benchmark, procurar boas práticas, entender o que é que o mercado está fazendo, mas raramente funciona, gente, eu pegar um material que foi aplicado, né, num outro negócio, num outro contexto, às vezes num outro país, tem um treinamento maravilhoso, eu vou replicar igualmente, integralmente aqui na minha empresa. Se ela não tiver essas características, assim, a aderência pode ser bem baixa. Então, para que essas capacitações, para que esse tema consiga ser difundido de uma forma efetiva, a gente tem que entender a cultura, a maturidade, o momento que a empresa está vivendo e adequar essa comunicação. Senão, a efetividade é baixa. Então, 3 aspectos. Perfeito. E por isso a importância, né, e como a Paula trouxe no início, é um movimento mundial, né, sobre ética e integridade, e vocês estão trazendo para dentro da empresa, e trabalhar isso durante um mês todo. Nós somos uma empresa muito grande, né, estamos em 9 estados, e a gente precisa alcançar, né, todos esses colaboradores, e o que tu trouxe, a listagem ali de como fazer e se dividir para estar presente, né, dentro desses ambientes, é muito legal. Eu acho que tem um outro aspecto também que é importante, que eu entendo que é até um desafio quando a gente está falando de ética e integridade dentro das organizações, é que essas áreas que cuidam do assunto possam ser vistas do jeito que elas deveriam ser. O que isso quer dizer? Como áreas de apoio, e não aquela área que vai botar, vai criar uma burocracia, porque às vezes há uma resistência em relação quando se fala, vem a turma do compliance, vão vir com um monte de norma, com um monte de regra que a gente vai ter que cumprir, a gente precisa fazer esse negócio rápido, e então, compliance, a área de integridade, ela não está aqui para criar uma burocracia adicional. Não é isso. Está aqui para zelar por aquele negócio, e é uma área que tem que ser vista como apoio. Não tem que ser vista, eu gostaria muito que passasse a ser vista como apoio, porque a gente está aqui para ajudar que as coisas sejam feitas do jeito certo, dentro das condições que a gente tem. Então, eu acho que esse é um desafio, tirar um pouco deste tabu, que não é só aqui do Grupo Mateus, é de uma maneira geral, de enxergar a área como uma área verdadeiramente de apoio, de alguém que as demais áreas da companhia possam se apoiar para a jornada que elas têm que fazer, seja ela qual for. É o comprador que está fazendo a compra daquilo que a gente vende na gôndola, é o prestador de serviço que faz o transporte das nossas mercadorias, é o próprio prestador de serviço que está lá dentro das nossas lojas fazendo uma promoção de um produto, enfim. Eu acho que esse desafio ele é importante, e desmistificar a área de ética e compliance, integridade, também é importante como área de apoio. E a gente está falando de comportamento, né? Sim. Então, quando a gente fala de comportamento, Érica, pode dar dicas pra gente de como que a gente pode colocar a ética e integridade no nosso dia a dia na prática? Com certeza. Sempre tem esse slide clássico, né, nos nossos bate-papos. Primeiro aspecto, lembra que eu estou falando aqui, né, para um público de uma organização, especificamente do Grupo Mateus, né? Então, essa pergunta, ela pode ter várias respostas a depender do público que a gente está trabalhando. Então, eu vou focar aqui no nosso público interno, tá? Então, se você não é do Grupo Mateus e está ouvindo, então, assim, adeque aí para a tua realidade. O primeiro aspecto, e aí fala, nossa, Érica, mas isso é tão básico. Pois é, mas é o básico bem feito. Observar as regras, gente, da nossa organização. Então, assim, olha as políticas e procedimentos da tua área, conheça o nosso código de ética, haja de acordo com ele, né? Seja ético nas suas ações do dia a dia. Poxa, Érica, mas o que eu faço não está procedimentado, então assim, não tem ainda o normativo. Tá aí uma excelente oportunidade para você estruturar esse normativo. Isso também é gestão do conhecimento. Então, o primeiro ponto que eu colocaria e que eu sempre reforço é cumprimento de regras e de normas, porque num ambiente corporativo é isso que dá contorno para a nossa atuação, né? Isso protege o CPF, né, a atividade de quem está executando, e também protege a organização. No final do dia é reputacional, né? Segundo ponto teve dúvidas? Gente, não guardem as dúvidas. Eu li um procedimento, mas caramba, será que eu aperto esse botão ou eu aperto aquele? Vou fazer um 0 e 1, o povo sabe o que é isso? Nem sei, tô entregando minha idade, né? Vou fazer aqui um
o que vai na sorte, jogar a moedinha pra cima. Não, perguntem, acione a liderança de vocês, acione as áreas responsáveis. Né? Se tem uma área que conduz e elaborou aquele procedimento, procure essa área. Então, a gente não pode levar essas dúvidas do dia a dia ao longo do tempo, porque isso é fator que lá na frente gera acidente, que lá na frente gera alguma não conformidade, é motivo de você, né, receber uma auditoria e perceber que não foi feito o procedimento adequado, além de, né, gerar uma série de questões internas quando a gente fala de comportamento. Então, na dúvida, pergunte, né? E eu gosto dos 3, né? E um terceiro ponto, né, para esse nosso dia a dia, né, dentre várias questões que eu poderia falar aqui sobre ética e integridade, tem um tema que o nosso código trabalha bastante e que eu vejo ele muito assim como base de relações justas, é o respeito, né? A gente fala muito dentro do nosso próprio código sobre respeito aos colegas, né, pares e pessoas de outras áreas, às nossas lideranças, ao trabalho, né, de outras estruturas dentro aqui da nossa companhia. E eu vejo isso, viu, Thaís, dentro até dos nossos próprios treinamentos como um ponto em que, se a gente chegar a um momento em que todo mundo dentro da organização pode afirmar que respeita e é respeitado, assim, uns top 5 grandes problemas que a gente tem, eles deixariam de existir por essas pequenas questões que acontecem no dia a dia e que, no final do dia, é falar também sobre ética e integridade. E é um dos nossos valores, né? Está aí na nossa marca, respeito, né? Está na... É um dos pilares que sustenta a nossa companhia. Exato. Perfeito. Eu vou direcionar a pergunta para Paula, que a gente meio que falou por alto, mas especificamente o Grupo Mateus está presente em várias regiões e atua num setor super dinâmico, que é o varejo. Como você vê a ética e a integridade dentro desse contexto, com tanto movimento e contato direto com o público? Aí também reside o varejo, reside mais um outro desafio, porque a gente está falando de presença em mais de um estado, com culturas diferentes. A gente está falando, como a Érica trouxe no início da fala dela, públicos muito diferentes dentro da nossa organização. Então aí a gente já bateu os nossos 60 mil funcionários. Isso significa que eu tenho uma informação que precisa chegar para 60 mil pessoas, enquanto a gente estiver falando só do público Mateus, né? Que dirá para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, etc. Então, o desafio já de chegar a informação para 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas, já é imenso. E de chegar a uma informação com públicos tão distintos, porque a gente tem o colaborador da loja, a gente tem o colaborador do administrativo, a gente tem o colaborador do CD, que estão realizando atividades diferentes em prol do mesmo negócio, mas a realidades diferentes, e a gente precisa que essa informação seja única para todos. Então, é um desafio imenso. Mas também fazendo um combinado com o que a Érica falou, se a cultura e a ética estiverem enraizada na cultura organizacional, esse desafio fica um pouco mais fácil. Então, se a gente trouxer esses elementos para dentro da cultura da organização, aí é um discurso único. Mesmo que ele esteja em regiões diferentes, a história, o conduzir é um só. Então, se a gente trabalhar, e acredito que a gente está fazendo isso, né? Acho que o nosso propósito é esse, a gente trabalhar a questão da ética e integridade dentro da cultura, atingir todos os públicos. Por maior que seja o desafio, é possível. E quando essa cultura ela está formada, está enraizada, ela é transparente para quem está dentro das nossas lojas. Então, o nosso cliente vai enxergar. A gente não precisa nem fazer esforço, não precisa de propaganda. É quase como se fosse um movimento natural. Então, eu acho que se a gente tem que escolher lugares onde a gente tem que botar a nossa energia em prol do assunto, acredito que seja reforçando a integridade dentro da cultura do Grupo Mateus, que o resto vai vindo naturalmente. Perfeito. E a gente está falando da semana de ética e integridade, mas fora a semana nós temos muitas ações voltadas para esse tema, né? Pode falar um pouquinho para a gente, Érica?
Posso sim. Eu até já dei um pequeno spoiler, né, dessa pergunta no início aqui do nosso pode reforçar, podcast, mas vou reforçar. Perfeito. Você já sabe, mas não custa lembrar. Exato. Nós temos os nossos cursos dentro da GUP, né, que é a plataforma que a companhia utiliza. Então, hoje a gente tem 2 cursos super importantes, que é um voltado para o nosso Código de Ética e Conduta, já com o conteúdo revisado, que a Paula trouxe aqui para a gente, né? O nosso código foi revisado este ano, em maio saiu a última versão, né? E essa versão já está com o treinamento disponível lá na GUP, então vocês podem acessar. Convido aqui todos a fazerem, né, esse curso e conhecer, né, de uma forma um pouco mais dinâmica o que está disponível lá. Tá? Também tem o curso de prateleira, que eu já falei aqui. Nesse curso de prateleira a gente fala sobre compliance, ética e integridade. Além disso, eu vou até falar que eu tenho uma cadeira já na Universidade Corporativa, né? Só falta a minha mesa, né, Thaís? Só falta a mesa. Que a gente tem aqui uma esteira de treinamentos que vem acontecendo ao longo de 2025 e que eles vão continuar ao longo de 2026. Então, são treinamentos voltados para a liderança, onde a gente tem um conteúdo que trabalha o papel diferenciado e necessário que essa liderança precisa ter para replicar o tema com seus times e com suas equipes. E a gente também tem treinamentos sob demanda, que são aqueles que eu até pontuei o exemplo do motorista, em que eu sou convidada, Érica, a gente está com uma turma com essas características para falar sobre ética e integridade. Vamos. Érica, a gente está com essa turma para falar sobre o código de conduta. Vamos. E aí a gente vai personalizando e fazendo essas entregas ao longo do ano conforme demanda. A boa notícia é que eu e a Paula, né, a gente sempre vai buscando dar um passo a mais, né, porque é uma jornada. Ela trouxe, né, a nossa felicidade de estar inaugurando esse momento aqui dentro do Grupo Mateus, né, que é a Semana de Ética e Integridade. E isso é um processo de transformação cultural, né? Transformação cultural a gente não faz do dia para a noite. Transformação cultural requer o envolvimento das pessoas, né? Requer todo um conjunto de características para que a gente vá realmente, né, fazendo a virada de chave. E para 2026, a gente vai ter treinamentos um pouco mais abrangentes, a gente vai ter aí ao longo da semana, vocês vão conhecer a figura do que é, né, o embaixador de ética e integridade, olha só a novidade surgindo. Interessante. A gente vai ter mais cursos de prateleira para falar dos temas que a gente também trata aqui na área, que é a parte de gestão de riscos e controles internos, e são processos que suportam, né, a área de integridade, que suportam a área de compliance enquanto conformidade, enquanto aderência, né, ao que está previsto lá nas normas. Então, tudo isso vai acontecer ao longo de 2026. Quem sabe a gente não vai ter o Bora Ética versão 2.0, né, Paula, em 2026. Teremos aí o conteúdo do Código de Ética em formato de cartilha, um formato pocket, físico, né, porque... a gente que é clubista, eu vou até dar spoiler, até da biblioteca do nosso clube do livro, né? Eu tava esperando chegar a minha vez de falar sobre isso. Minha vez de fala, né? Muito bom. Trazendo aqui para meu lado, né? Eu ia te perguntar se também durante a semana teriam indicações de livros, porque sim, nós temos dentro do nosso acervo, do acervo da Maria Firmina, né, livros que abordam o tema. Então, também se você é curioso, se você quer saber mais, claro, além do próprio código em si, buscar livros, né, Érica? E vocês vão soltar. Sim, vou guardar essa pergunta da sua aqui para daqui a 30 segundos, porque o que eu ia comentar, Su, é que em tempos de inteligência artificial, a grande inovação parece que é o papel, né? Então, a gente vai ter esse código de ética que já está disponível, né, em versões online, impresso, para não ter a desculpa. Coloca na mesinha do lado, para você grifar, Perfeito. fazer suas anotações. Então, a gente vai ter isso aqui ao longo do mês de novembro. E voltando agora aqui para a pergunta da Su, sobre indicações de livros, sim, a gente vai ter, aguardem, ao longo da Semana de Ética e Integridade. A gente vai ter aí uma parceria super bacana com o Biblioteca Indica, que é um comunicado interno nosso, com reforços de títulos que nossa bibliotecária super querida carinhosamente, né, faz essa curadoria. E a gente vai ter, sim, temas que falam sobre ética e integridade para que vocês
Visitem a biblioteca, Isso. acessem a biblioteca virtual, façam parte do Clube do Livro também, né, Su? Sim. Quem sabe a gente em 2026 não faz um Clube do Livro especial sobre ética e integridade. Fechado? Fechou. Pronto, 2026 já temos programação. Nunca é demais. Dentro do que a gente vem abordando, a gente falou sobre a semana que vai acontecer, a programação, e para a gente, acho que está chegando no final do nosso bate-papo, teriam mensagens que vocês poderiam passar aqui para os nossos colaboradores sobre ética, sobre integridade, sobre a semana que vai acontecer. Se bem que vocês já falaram bastante pra gente, mas sobretudo trazendo na mensagem de vocês sobre a nossa temática, né? Ética e integridade. Legal. Eu gosto muito, e acho que foi bem importante a gente ter começado o nosso bate-papo falando, claro, um pouquinho de conceito de ética e integridade, porque, embora acho que todo mundo tenha a sensação de que sabe o que é ética e integridade, às vezes não sabe botar isso em palavras e etc. E teve uma oportunidade que eu estava assistindo uma palestra do Cortella, que navega muito bem sobre esse tema, né, e fala muito bem sobre isso. E aí ele virou e falou assim, meu amigo, se você tiver uma dúvida sobre se o seu comportamento ele é ético, íntegro ou não, pensa, você tem sobre aquele comportamento, você chega na mesa do jantar e divide com a sua família aquilo que você fez, então você está tranquilo. Se você tiver dúvidas sobre se na mesa do jantar, com a sua família, você vai falar sobre aquele comportamento, então revise o que você está fazendo. Então, acho que pensando aí numa maneira muito simples da gente pensar o que é viver a ética e a integridade, gosto muito dessa explicação do Cortella e é essa que eu deixo com vocês para esse finalzinho de podcast. Bom, vou me inspirar na Paula e vou buscar aqui uma referência também, né, de filósofa, pensadora, e vou trazer um trecho da professora Lúcia Helena. E ela tem muitas palestras, inclusive, disponíveis, né, no YouTube, quem quiser depois, acho que todo mundo conhece, ou todo mundo não, né, muita gente conhece, mas quem não conhece, fica aqui a dica. E quando ela vai falar sobre ética, e esse trecho eu tive a oportunidade de ver numa palestra presencial dela, fiquei super feliz, que ela diz o seguinte, se eu quiser refletir no meu dia a dia, se aquele meu comportamento é ético, é importante eu pensar, aquilo que eu faço, se transformado numa regra universal, tornaria o mundo, tornaria aquela minha ambiência um lugar melhor ou um lugar pior? Se tornaria o mundo um lugar melhor, faça. Se tornaria aquela ambiência um lugar pior, repense. Então, eu acho que isso também traz um pouco para esse nosso dia a dia, esse olhar prático, né, da questão da ética. E também acho que como mensagem final, assim, eu quero reforçar, né, com todos que é um momento único, é um momento ímpar, a gente está dando um primeiro passo, é a nossa primeira semana de ética e integridade, ainda vai vir muita coisa bacana pela frente, 2026 está aí, depois 2027, então não tenho dúvida de que ao longo dos anos, e que para além da Eric, para além da Paula, essa semente, ela está sendo plantada e ela vai germinar e ela vai gerar, assim, frutos maravilhosos, porque depende de todos nós, né? Eu e Paula, a gente é aquela... Cadê o tordo arado, né? A gente tá arando a terra. Mas, assim, cada um que tá aqui dentro são as sementes que vão brotar. A gente não pode afirmar ou não pode pensar e acreditar que é a área de compliance que é a ética e a integridade. Não, a gente só tá facilitando. Todo mundo aqui, né, tem o seu papel, todo mundo pode e deve contribuir. E é isso que faz o resultado final. Então... que todos vocês levem para o dia a dia, né, essa mensagem, que, né, ajam de forma ética, justa, respeitosa, né, com os clientes, com os colegas, com os líderes, com todo mundo que está no entorno. E é isso, Su, Thaís. Muito Obrigada. bom, Muito excelente. obrigada. Já vou guardar essas duas mensagens, né? Verdade. Eu costumo dizer que o certo é certo, mesmo que as pessoas não estejam fazendo, e o errado é errado, mesmo que as pessoas estejam fazendo, né? Então, essa referência de parar para pensar, o que eu estou fazendo quando não estão me olhando?
né? Eu acho que isso é fundamental, isso diz respeito à ética, isso diz respeito à integridade e comportamento. Comportamento a gente vai fazendo no dia a dia, a gente vai praticando, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, Obrigada. né? Por contribuírem ainda mais com o nosso podcast. Muito bom. Isso, você está conectado? Porque a Uni tá on.